Então vamos começar hoje. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Vou ter que vir aqui para voltar. Isso. Vocês estão vendo? Estamos. Não? Beleza. Eu vou passar uma vez só para saber se está passando, viu? Passou. Passou? Beleza. Passou. Então vamos lá. Vou subir aqui, porque senão eu não enxergo nada. Pessoal, então hoje nós vamos começar o capítulo número 8, né? A parte número 8, o primeiro capítulo, e essa parte também titulada de Silêncio Interior. Joana, ela faz um apanhado geral do que ela vai desenvolver ao longo dessa parte, dessa oitava parte. Então, o primeiro item, silêncio interior, e logo em seguida, o próximo, desidentificação, depois libertação dos conteúdos negativos, e para fechar com o essencial. Então, quando Joana fala da questão do silêncio interior, né, a gente observa, pelo menos à medida que eu fui lendo, ela destaca muito a importância da gente encontrar a paz, né? O silêncio interior como forma de encontrar a nossa paz, né? E esse silêncio interior, né? Ela não levanta, ela não identifica como um vazio, né, interior, no sentido de, de você não saber o que está acontecendo, né? A esse vazio, ela se refere como bochichos, né, balbúrdia, o vazio que, na verdade, é a necessidade de encontrarmos a nossa essência, porque a gente tem uma dificuldade, né, de entender, tá? O que está acontecendo com a gente, né? Nós temos essa grande dificuldade aí. Então, eu iniciei com um fragmento que, na verdade, ela está quase que no meio para o final do texto todo, né? Então, quando ela fala o silêncio interior é feito de paz e completude. Quando o ser compreende o significado da sua vida e a gravidade da sua conduta em relação aos demais membros que formam o cosmos. Então, nós estamos aí integrados, né? Há uma integração nossa com o ambiente que a gente vive, o ambiente físico, com a nossa terra, né? A nossa mãe terra, assim como toda a estrutura cósmica que nos rodeia. E eu escolhi essa figura, que são pedras, né, que a gente vai colhendo ao longo das nossas vidas, ao longo das nossas encarnações, ao longo da nossa vida mesmo, as dificuldades que a gente tem, as pedras que também significam cada um dos seres que nos rodeiam, e nós estamos aí integrando e tentando, né, nos equilibrar nessa sociedade, tentando nos encontrar dentro de nós mesmos, que muitas vezes nós nos sentimos perdidos, né? Nós nos sentimos perdidos de nós mesmos, e nós estamos sempre à procura, né? Quem sou eu, né?
Eu sempre que as pessoas me perguntavam, quem é você? Eu pensava assim, bem, eu sou a Jaqueline, né? Mas se eu tiver que aprofundar quem eu sou, né? Eu tinha uma dificuldade. Hoje, eu me vejo como um ser que caminha, procuro entender, procuro analisar meus sentimentos e assim a gente vai vivendo, né? Que eu sou um ser espiritual, que eu sou um ser eterno, que eu não sou a Jaqueline, eu estou Jaqueline, né? Igual como qualquer um de nós aqui, estamos como César, como Dolores, como Tatiana e assim por diante. Então, nós estamos nesse caminho desse equilíbrio, nessa tentativa de nos sustentarmos. E cada um é de um jeito, cada um tem uma forma. E nós vamos criando, então, os degraus, né? Com essas pedras, para a gente atingir o quê? A essência, que é essa pedrinha pequenininha que está lá em cima. E qual que é a essência? É a minha integração enquanto espírito, enquanto ser eterno, a toda, a toda, todo cósmico, né? Todo cosmo, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. Joana, ela levanta, paz, né? Eu tomei eu comecei a agir assim na segunda passada. Eu fui dividindo o texto todo e fui colocando pequenos títulos. Então, à medida que eu fui analisando, isso aí é uma questão minha, tá? Joana não coloca assim, mas na medida que eu fui analisando, que eu fui estudando, eu fui dando pequenos títulos, né, tá? Para aquele número de frases, né? Daquelas as colocações dela. Então, eu classifiquei como paz, problema, desafio. Porque Joana, ela começa assim, né? O grande problema, desafio da criatura humana é a aquisição da paz. Então, todos nós, né? A paz é algo assim, olha, eu te desejo paz, né? Eu te desejo saúde e eu te desejo muito amor. Então, eu fiquei pensando nessa coisa da paz, de você desejar, né? A única coisa que eu quero é paz. Quer dizer, quantas vezes a gente fala, a única coisa que eu quero é paz. Mas que paz que você quer, né? Qual é a paz que eu almejo? Qual é a paz que eu desejo? Então, a paz, que muitas vezes eu falo, eu desejo a paz, quer dizer, não quero que ninguém venha me encher o saco, não quero que ninguém venha me. Eu estou aqui sossegadinha na minha casa, não venha me incomodar, me encher de problema, eu quero ficar em paz. Quero saber de nada. É essa paz, né? Que muitas vezes, muitas vezes a gente quer, e a gente precisa desse silêncio mesmo. Porque através desse silêncio, dessa paz, né? Desse silêncio interior, se eu conseguir colocar, né? Se através dele eu conseguir encontrar um caminho que vai me levar a uma estrutura efetiva que me conduza à meta, que é a minha harmonia interna, a minha paz interna, beleza. Mas se eu não conseguir, a única coisa que eu quero é calar a boca de quem está me amolando. Então, tem sempre aquela coisa do externo, né? Então, eu quero conquistar essa paz sem que as pessoas interfiram na minha vida, sem que dê palpite, sem que dê opinião. Então, que tipo de busca que a gente faz, né? Qual é essa busca nossa? Qual é o caminho ideal para isso? Então, eu quero ali, aí eu me desligo, eu não quero saber, não quero ouvir. Assunto, até mesmo que a gente estava conversando anterior à reunião, né? Exatamente isso. As pessoas ficam falando, enchendo a cabeça da gente, não estou afim disso não, né? Ai, que preguiça, estou cansado, não quero ouvir isso não. Mas às vezes, o que eu vejo no outro, às vezes não, né? Sempre. E que eu não tenho tanta consciência ou que eu rejeito, a paz que eu desejo, o amor que eu desejo, a felicidade que eu desejo,
A saúde que eu desejo é aquela que, na verdade, eu desejo para o outro porque me faz falta, né? É o que eu preciso. Agora, eu tenho consciência disso, né? O outro tem consciência disso. Não é que você não vai desejar para o outro, que você desejando para o outro, mesmo que você não tenha consciência, um dia, né, de repente pode acontecer de te dar um clique, você, opa, eu não estou desejando paz, mas eu não estou em paz. O que está acontecendo comigo? Então, quando você aponta o dedo, esse dedo, na verdade, é para você, né? E nós vivemos, né, numa época de conturbação em diversas áreas. E olha que esse texto de Joana, né, esses livros dela, foi da década de 90, né, 1990 em diante. E olha aqui, vivendo uma época de conturbação das diversas áreas, tumultua-se com facilidade, mesmo quando pensa encontrar-se no rumo certo. Então, como é atual, como Joana continua sendo atual. Por que que Joana continua sendo atual? Porque nós pouco melhoramos ou quase nada, né? Então, nós estamos tentando achar o caminho, entender esse caminho, né? Atavicamente, amante do ego. Ó, atavicamente, quer dizer, continuamos egoístas, continuamos vendo só o nosso desejo particular e pessoal, né? Continuamos nos apegando a valores externos, continuamos a ter comportamentos irresponsáveis em relação a nós, né? Em relação ao outro. Daí o que ela fala, responsável pelos seus contínuos insucessos. Porque a gente não consegue entender, a gente não consegue compreender. Então, aqueles que conseguem compreender, que conseguem entender, essas pessoas têm uma facilidade maior de ficar em silêncio. E Joana, nesse texto mesmo, ela fala da necessidade de unir o silêncio, né? O poder de mentalização, o poder de concentração do oriental com o nosso racional do ocidental. O ocidental ele não tem essa característica, o oriental já tem mais essa característica. Ele é mais voltado para o eu. Nós temos aí Buda, né? Como exemplo, um forte exemplo disso aí. Desequipada dos instrumentos interiores que a harmonizariam em relação ao próximo e ao cosmos, exaspera-se com frequência e desanima diante dos primeiros impedimentos que considera intransponíveis. É o que o César acabou de falar para a gente agora mesmo, né? Você pode, olha, eu estou cansada, não quero não, mas você não pode desistir. Eu não quero te ouvir agora. Não quero te ouvir, vai embora, eu não quero te ouvir. Estou cansada, não quero. Aí você fala assim, não, eu não quero te ouvir agora, depois a gente conversa. Quer dizer, você está alimentando uma possibilidade de diálogo e de diálogo até mesmo com você mesmo. Porque quando você fala assim, quer dizer, eu vou repensar, eu preciso repensar, né? Então, quando enfrentamos aquelas pedrinhas umas sobre as outras, que às vezes a gente acha que a gente não consegue subir, escalar, né? A gente fala assim, não dou conta não, essa montanha está alta demais, eu vou desistir, vou sentar aqui e vou esperar as coisas acontecerem. Deixa a vida me levar, né? Então a gente considera intransponíveis. No entanto, se estão ali, é porque nós temos condições, né, de melhorar, de fortalecer o nosso íntimo, né? O nosso eu interno, o nosso eu profundo. E, Joana, então, quando se fala em paz, qual a palavra que vem ao contrário? Guerra, né? Então, Joana fala que a guerra nada mais é do que o reflexo da paz íntima.
ou melhor, da ausência de paz íntima, né? Essas guerras violentas sucedem os armistícios. O que são armistícios? Armistícios são momentos de repouso. Olha que interessante, não momentos de paz, mas momentos de repouso. Quando fala assim, vamos dar uma trégua, está guerreando, nós vamos ter uns 2, 3 dias de trégua, de repouso, para os guerreiros descansarem. Então, para quê? Para continuar a guerra logo depois, né? Morrer descansado. Morrer e descansar. Então, esses armistícios são os pequenos períodos de repouso nos quais os litigantes recuperam as forças para novas lutas, sempre eclodindo focos de destruição decorrentes de motivos injustificáveis e de razões nenhumas, como se os houvesse legítimos para hediondez das batalhas sangrentas. Tal sucede porque os indivíduos não têm paz íntima. Então, há essa guerra, né? A pessoa que quer sempre lutar para o poder, ao poder. A guerra entre os povos, a guerra entre as raças, a guerra entre as etnias, a guerra entre o social, né? Entre as sociedades, as classes sociais. Então, cada um querendo provar o quê? O poder, mas o poder externo. Porque se você reconhece a sua força, o seu poder, você não sente necessidade de lutar com ninguém. Se nós somos capazes de enfrentar o meu eu ou aquilo que me incomoda, se eu tenho capacidade de enxergar no outro aquilo que nele, que para mim não é legal, que eu não gosto, que aquilo pode ser um reflexo meu, então eu preciso trabalhar. Então, a minha cabeça está num barulho tremendo, né? Nós temos aqui exemplos, por exemplo, o que é o Hitler? O Hitler era um cara que a cabeça dele era um barulho total, ele não tinha paz nenhuma. Por que ele queria dominar? Porque ele não se aceitava como tal. Ele não aceitava a origem dele. Ele queria uma raça diferente, para dizer que ele criou uma raça diferente, né, a raça ariana. E ele eliminando, o que na verdade ele queria eliminar? O ódio dele era tão grande, né, ele eliminou tanto, ele permitiu, ele matou, né, tanta gente, porque na verdade ele queria matar o que estava dentro dele, que era terrível, né? Toda aquela angústia, toda a dor dele. E só que para a gente entender, tanto é que, da mesma forma que nós temos aqui o exemplo, né, que é Hitler, nós temos também o exemplo de Mahatma Gandhi, né? Nós temos o exemplo de Mahatma Gandhi como um grande pacificador. Tanto é que o cara se ofereceu para cuidar de Hitler, né? Ele que está dando, que está ajudando, que está lá, né? Com Hitler, eu não sei maiores detalhes, mas eu sei que ele se ofereceu para cuidar dele, para estar com ele quando ele acordasse, né? Então, quando a gente, né, não se sente capaz de tolerar, né, os pequenos grupos, as pessoas da nossa família, as pessoas do nosso grupo social, do nosso trabalho, das nossas escolas, dos nossos colegas de escola, né? Nós não vamos conseguir, como diz Joana, não teremos condições de respeitar os tratados, né? Que é o tratado da vida, o tratado de amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o tratado, né? Que nós firmamos isso. Quando a gente voltou, né, nós viemos com uma missão. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia e justiça, ele falou assim: olha, você tem essa missão. Vamos ver se você vai ter condições, você vai entender qual é a sua missão. Às vezes a gente acha que a gente tem uma missão imensa,
Às vezes é uma missão tão pequena que a gente não consegue encontrar, porque vem o véu do esquecimento. E Deus fala assim: olha, eu vou te deixar, eu não vou impor. Porque se não tivesse esse véu, seria imposição dele, né? Seria uma imposição. Olha, você vai ter que fazer isso. Se você não fizer isso, você está castigado. Deus não é castigo, ele não castiga. Ele te dá o direito de escolha. E para a gente entender isso, né? Que alegria poder entender isso hoje, né? De poder perceber isso. Porque não é fácil, não. Não é brincadeira, não, né? Então, por quê? Porque nesses tratados, nessa dificuldade de entender qual foi esse tratado de Deus conosco e nosso com Ele e com o nosso próximo conosco e com nós mesmos e conosco, né? Destaca, Joana fala, né? Escondem a brutalidade que passa a ter características de civilização e cultura. Olha o atavismo aí. A gente está passando isso para frente, de pai para filho, de geração em geração, estruturas atávicas, nossas vidas passadas, né? Como decorrência, a paz mundial ainda é uma utopia, né? Então ainda é uma ilusão, né? É igual aquela música, né? Como é que é? Padre Zezinho, que chama Utopia, né? Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz, né? No final ele fala isso. É muito interessante, né? E essa paz mundial, ela ainda é uma utopia, por quê? Porque nós ainda não entendemos, não assumimos, né, a nossa inteireza moral e pacificadora. Que nós não estamos aqui para guerrear, nós estamos aqui para viver juntos, para conviver pacificamente, para para o bem da própria criatura, para o nosso bem, para o bem do nosso próximo. E a gente ainda insiste em guerrear, né? Esse fenômeno resulta de seus egos, dos seus apegos egóicos, do nosso egoísmo, das suas fantasias douradas. Ah, eu tenho poder, porque se eu ganhar na loteria, eu vou comprar aquela escola que me excluiu, eu quero mostrar para eles que eu sou forte. Isso é fantasia dourada, né? Das suas paixões, da sua volúpia pela dominação dos outros. Eu com dinheiro, eu vou namorar quem eu quiser, eu vou ter a mulher mais bonita, eu vou ter o homem mais bonito. Quero nem saber, eu tô com dinheiro, eu sou poderoso. Então, paixões, utopia, fantasias douradas, né? A volúpia pela dominação do outro. Apegos morais, emocionais, culturais, pessoais, a objetos, a raças, a grupos sociais, são as fugas do ego arbitrário. Então, olha aí como o nosso ego é arrogante e mandão. Manda, porque eu vou me apegar à falsa moral, eu vou me apegar a emoções que, na verdade, eu nem sinto, não estou nem aí para isso, que a minha emoção é outra, eu sinto de outra forma, mas eu vou fingir que eu sinto isso, né? Cultural, eu acredito, eu apoio, eu vou para a rua, eu grito, e aspecto cultural, eu me apego a objetos que não dizem respeito a mim, que dizem respeito à história, e eu vejo aquilo como, não como um, uma aquisição humana, mas uma aquisição pessoal minha. Então, eu vou comprar aquele quadro caríssimo do Van Gogh, eu vou comprar não sei mais o que, um vaso chique dos parnasianos, né? Então, eu estou disputando, eu quero mais, né? Então, as fugas do ego arbitrário, ambicioso e louco, né? Porque a gente chega à questão da loucura mesmo. Eu crio um mundo fantasioso, eu vou viver na ilusão,
né? Eu vou criar aquilo ali é uma loucura, né? E responsável pelas disputas lamentáveis que deterioradas são os germes das guerras. Então, se eu acho que eu tenho poder, né? Se eu sou a melhor de todas ou o melhor de todos, eu posso isso, eu tenho condições disso. Então, não tem humildade, não tem amor ao próximo, não tem amor a si mesmo. E Joana, então, eu achei muito interessante e dei como título isso aqui, ó, Mente Irrequieta, macaco louco que salta de galho em galho. Então, essa mente requieta, né, é o estado psicológico que a gente, fugindo, tentando fugir das nossas sombras, não enfrentando, não ao enfrentamento de nossas próprias sombras, de nossas próprias dificuldades, das nossas dos nossos nãos, ou daquilo que eu não gosto, de assumir quem realmente somos, aquilo que está no nosso íntimo, né? Então a gente fica pulando de galho em galho, querendo satisfação, satisfazendo com qualquer coisa me serve, não, isso não serve, eu vou escolhendo, e aquela pessoa que sai procurando, então é o macaco louco que salta de galho em galho. E macaco é o quê? É o animal, né, que se aproxima muito do homem, mas ele é um animal, né, o aspecto primitivo. Então, olha que interessante quando ela fala, né? E quem fala isso? Ela reproduz uma fala dos orientais, né? Que a mente requieta é o macaco louco que salta de galho em galho. Então, esse estado psicológico que a gente transfere às nossas sombras, né? Dessa personalidade matura, desse primitivismo, desse instinto eterno que a gente não consegue sair dele, né? Da balbúrdia dos nossos pensamentos, de querer, de não se fixar ou não dar paz para a nossa mente, de estar sempre procurando uma justificativa e complicando cada vez mais a nossa própria vida, né? E a gente pega isso aí de galho em galho, por quê? São interesses mesquinhos, né? São muitos interesses, eles são mesquinhos, né? Que me levam num desajuste total da ordem natural, que é o meu caminho para o progresso, e que eu volto, que se eu estou pulando de galho em galho, eu estou saindo, eu estou perdendo o foco, né? E corre o risco, inclusive, de perder a própria fé e desistir. Uma coisa que nós não podemos. Eu posso estar cansado, mas eu não vou desistir, né? Então, é indispensável uma revisão do comportamento humano. Joana sempre fala isso. Então, a gente precisa rever a nossa postura diante de nós mesmos. A gente precisa rever, né, o nosso comportamento com o nosso próximo, né? Aqueles momentos de explosão que quem não os tem, né? Aquele momento que você fala assim, nossa, mas eu não estou aguentando mais isso, e você explode, né? Então, isso é sinal de mente que irrequieta, que não seja um macaco que pula de galho em galho, mas acaba mexendo com você, e você deixa que aquela estrutura atávica, aquela ideia de poder, de achar, de arrogância, se torne maior do que você, né? Então, um estudo aprofundado a respeito do silêncio íntimo, assim como da harmonia interior. A única maneira de lográ-lo, ou seja, de alcançar, né, esse silêncio íntimo, essa harmonia interior, é viajar para dentro de nós mesmos. Então, é a gente se permitir ver que no outro, o que eu não gosto dele, que eu não faça com o outro aquilo que eu não gostaria de fazer para mim, que fizesse para mim, né? Que eu não porte o outro, que aquilo que ele faz, eu rejeito, eu critico, eu não. Será que eu faço isso também? Será que eu estou vendo no outro o meu reflexo? Porque nós somos, se vivemos em sociedade, nós temos esses vários reflexos diariamente. Então, que a gente saiba separar
O que é um reflexo bom e o que não é. O que eu estou aprendendo com isso? Eu até coloquei esses dias eu achei muito interessante na minha no meu Instagram, tipo, nossa, por que que essa coisa sempre volta? Por que que esse sentimento está sempre voltando? Por que essa atitude minha está sempre voltando? Se a gente substituir pela pergunta, o que isso está querendo me ensinar, né? Por que que sempre volta? O que isso está querendo me ensinar? O que que até agora eu não consegui ver? Por que que sempre volta? Eu preciso resolver. Porque aí você vai ficar pulando realmente de galho em galho. Você vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Você segue um, segue outro, nada te satisfaz. É um insucesso total, né? Então, domando a mente requieta, que os orientais chamam de um macaco louco que salta de galho em galho, e induzi-la à reflexão, ao autodescobrimento. Olha o autodescobrimento aí novamente. A quem tema a quietude. Nossa, é muito comum, né? A pessoa que, às vezes, ela está quieta, ela não consegue parar, fechar os olhos e deixar a mente pensar. Vem, pensa naquilo, volta. Aí você está pensando, você está lendo. A nossa mente é assim. Você está lendo aquilo, vem um pensamento ali, te tira do foco. Você fala, não entendi nada do que eu li. Eu vou ter que ler tudo de novo. Aí você vai. E nós vivemos assim. A gente vai lá ler, a gente não entende por quê. Nosso pensamento foi para outra coisa, a gente teve que resolver uma outra situação, a gente teve que enfrentar um outro problema e assim vai. E aquele foco que está voltado para nós mesmos, a gente perde. Aí até que um ponto você chega e fala, não, vou fechar o livro aqui que depois eu volto a ler. O problema é você fechar o livro, esquecer de ir lá e não abrir mais. Né? Você desistir, não vou ler esse livro, não estou entendendo nada. Porque o livro somos nós. Esse livro que a gente está fechando somos nós mesmos, né? Então, há quem tema a quietude, né? Porquanto, ao dar-se esta, né? Porque se você ficar quieto, ocorre a libertação do ego e o ser se ilumina. Tem gente que não está preparado para essa luz. Nós não estamos preparados para essa luz. Não é? Nós não estamos preparados para a gente libertar do ego das nossas pequenices, né? Para libertar dos nossos interesses mesquinhos, como Joana diz, né? Nós somos escravos da mente. Então, a mente me conduz, aquilo que eu penso me conduz. Então, como é que a gente pode controlar essa condução? E ela fala: o universo é observação, análise mental e percepção. E ela começa: o universo existe em razão daquele que o observa, da mente que o analisa, da percepção com que o abarca. O meu universo é diferente do seu universo. Então, a forma como eu observo, eu vou tentar ser o mais honesto possível comigo mesma. Então, a partir do momento que esse universo se abre, né? E a minha mente, eu permito que a minha mente analise, eu estou permitindo que eu me aprofunde, que eu vá além do meu ego, né? E que eu perceba, que eu sinta o que aquilo o que tem a ver comigo? Eu sou aquilo tudo, né? Ou eu sou poucas coisas, ou sou algumas coisas, mas eu sou aquilo, não interessa. Eu sou eu, né? É o meu self, a minha essência, o meu espírito está registrado ali as coisas que estão em mim, que são minhas. Não da Jaqueline, mas do espírito que me move. Então eu preciso perceber o que me move, o que me leva, né, para frente, o que me impulsiona a continuar. Porque como já disse, como dizia a minha terapeuta, ela falava, olha, Jaque,
desencarnar é muito mais fácil do que a gente imagina. Então, por que que a gente não tem essa facilidade? Porque nós lutamos pela preservação. Se nós lutamos para a nossa preservação, por que então não ser melhor, me preservar muito mais a mim mesmo, o meu íntimo, né? Aquele cuja mente não dispõe do tirocínio, ou seja, não aprende, né, que as dificuldades, as barreiras da vida, se eu não vejo aquilo ali, a minha dor, a minha patologia, a minha doença, se eu não vejo como um aprendizado, né, eu não me dou com a minha realidade, né? E se eu não consigo entender isso, né? Olha, o que eu preciso compreender, né, os meus outros conteúdos e significados. Então, aquele cuja mente não dispõe de tirocínio, ou seja, aprendizado e lucidez, não se dá conta da realidade que para ele tem outros conteúdos e significados. Então, a minha realidade é a realidade do meu espírito, dessa Jaqueline que ele representa hoje, né? Que o representa hoje. Não é ele que me representa. Que é isso mesmo, é isso aí. Eu fiz confusão, mas é isso mesmo, né? Essa Jaqueline aqui é a representatividade dessa vida do meu espírito, né? É esse corpo. Eu tenho que preservá-lo, né? Face a tal conduta, fala e produz ruído, né? Tudo, né? Que a minha mente se eu vou aprender, ela produz uma modificação, ela produz o ruído. Esse ruído é um ruído que vai ser útil, né? Mas ele vai me ser útil quando? Quando eu consigo entender a grandiosidade de viver em silêncio mental. Então, olha que interessante. Faça tal conduta, fala e produz ruído. É nobre e útil quando se comunica, e, no entanto, torna-se grandioso se consegue viver em silêncio mental. Então, se eu aprendo, se eu assimilo aquela aprendizagem, mas eu não quero fugir dela, eu a enfrento, porque é a minha essência ali, né? E eu consigo, com isso, manter o meu silêncio interno, o meu silêncio íntimo, o meu silêncio mental. Os conteúdos psíquicos em relação ao ego, quando captados por este, constituem a consciência lúcida e o silêncio torna-se de grande importância para essa conquista. Então, quando eu entendo, né, que eu não deixo o exterior ser mais forte, que o meu ego, que é a minha cara, ele não se torna mais forte do que a minha essência, eu consigo manter-me em silêncio. Eu consigo mentalizar, eu consigo me acalmar, eu consigo ouvir as coisas ao meu redor, entendendo as mensagens que me chegam. O silêncio interior, olha aqui a frase que eu coloquei no início. O silêncio interior é feito de paz e completude. Quando o ser compreende o significado da sua vida e a gravidade da sua conduta em relação aos demais membros que formam o cosmos. Então, eu não estou sozinha. Eu estou no meio, entre pessoas, entre vegetais, entre animais, entre minerais. Então, esse silêncio, ele me faz o quê? Integrar a realidade cósmica, ao mundo cósmico, ao universo, né? Eu até coloquei aqui para eu não me esquecer, né? Deixa eu ver aqui. A consciência cósmica, né? Essa consciência aí, consciência de Deus, minha ligação. Ciência e religião, fé e razão. Por incrível, né? São
4 substantivos femininos. Eu achei interessante isso, porque ela fala aqui da Logos e Eros, né? Que é muito interessante, do Jung, das estruturas da psique, né? Do estudo da psique de Freud. Então, tá tudo aqui, tudo misturado aqui, né? Tudo junto e misturado. A ciência hoje, olha só, hoje, une-se à religião. Trata-se de uma perfeita identificação do ego e do eu, do logos e do eros. Aí eu coloquei uma informação aqui. Logos e eros, masculino e feminino, ânima e ânimos. Então, é o feminino que está dentro do masculino e o masculino que está dentro do feminino. Então, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, igual aquela música. Ser uma mulher masculina não fere o meu lado feminino. E hoje essa balbúrdia de feminino, masculino, que falam para gente, que a gente está aí vendo a questão dos gêneros, sou mulher, mas eu me sinto homem, né? Essa confusão está criando uma confusão, uma balbúrdia mental, né, na cabeça das pessoas. E eu fico pensando, imaginem a meados do século XX, 1940, 1950, as mulheres que tinham uma tendência que o lado masculino era maior do que o lado feminino, eram obrigadas a se casarem, terem filhos, que sofrimento, e vice-versa. Os homens, né, que o lado feminino era mais destacado do que o lado masculino, eram obrigados a se casar, se procriarem. Eles não tinham nem escolha. Hoje temos a escolha, e essa escolha está aí, né? Essa liberdade, ela não está muito bem dirigida, ela não está muito bem direcionada. Quem sou eu para julgar isso? Né? É uma visão minha, né? É uma visão de várias pessoas que vêm, assim como eu, né? Essa confusão mental, cada um é o que é, sem ter que provar se é assexual, se chama, eu nem sei os nomes que dão hoje em dia, né? Porque nós somos feitos desses dois focos, desses dois pontos, masculino e feminino, nós temos. Tanto é que a psicologia, mãe e filho, né? A mãe, o filho vê na mãe o que ele gostaria, né? O que alimenta o lado feminino dele. E a mãe vê no filho o que alimenta o lado masculino dela. E a mesma coisa com o pai. Então, ânima é esse feminino dentro do masculino, mãe e filho, né? Tanto é que vem aí como é que é? Negócio de complexo de Édipo, complexo de Eletra, né? Isso é estudado dentro da psicologia. E ânimos, que é o masculino dentro do feminino, é o pai em relação à filha, a filha em relação ao pai. E vinculando-se uma à outra, né? Da mesma forma que a ciência e religião, olha, Joana, ela coloca como a ciência e religião identificando-se em perfeita harmonia. E é o que nós estamos vendo hoje. O que é o espiritismo? É a fé raciocinada. O que é a psicologia transpessoal? A psicologia transpessoal é aquela psicologia que vê além do nascimento até a morte, ela vê antes daquele nascimento outras vidas com capacidade para outras vidas futuras e que tem esse potencial para isso e que vai ser assim, ela afirma isso e defende isso, né? Que é a linha da Joana, que é a linha de Carl Gustav Jung, né? Então, vinculando-se uma à outra, passando a contribuir para a felicidade humana, sem enfrentamentos, qual ocorreu outrora através dos antagonismos absurdos. O que esses antagonismos absurdos? Só para a gente ter um exemplo. Você matar
em nome de Deus, tal da Guerra Santa, né? Você classificar as mulheres como bruxas e serem queimadas na fogueira, a Inquisição, né? Esses abusos aí são antagonismos absurdos. Um exemplo, né? Até aqui a ciência vinha trabalhando apenas pelo conhecimento, enquanto a religião buscava somente religar a criatura ao Criador, marchando separadas em oposição. Religião é uma coisa, ciência é outra. Aí veio a psicologia transpessoal, aí veio o espiritismo provar que a ciência, mostrar que a ciência, ela é comprovada, que a religião, que o além do que a gente consegue perceber, tem algo muito mais além disso. É a fé raciocinada, é a fé que pergunta, que questiona. E é isso que Joana fala aqui. Se questione, se pergunte, por que isso? Por que eu não gosto de tal coisa em determinada pessoa? Por que isso me incomoda tanto? Por que eu sinto necessidade de provar uma coisa que eu não sou? O que eu estou ganhando com isso? Por que isso? A psicologia transpessoal, estudando os estados alterados de consciência, indo além da consciência em si mesma, facultou a união das técnicas místicas do Oriente com a razão do Ocidente, favorecendo o entrosamento de Eros e Logos, a benefício da individuação. Individuação, desenvolvimento da personalidade, é o meu eu, o si mesmo, o que eu tenho, a minha essência, o meu eu profundo. Não é individualidade, é individuação. Eu comigo mesma. Plena do ser, a individuação plena do ser. Marcham vinculadas agora fé e razão, fé raciocinada, contribuindo para o surgimento do ser livre, ou melhor, feliz. O silêncio interior constitui o grande intermediário da paz, que dessa união advém por desenvolver na criatura o sentimento de amor por Deus, por si mesmo, pelo próximo. Por que ela desenvolve isso? Porque ela tira o ódio, ela tira aquela sensação de poder a partir do momento que a minha paz, olha, constitui o grande intermediário da paz, o silêncio. Se eu silencio, eu me permito pensar nas coisas que me incomodam, por exemplo, naquilo que eu não consigo entender, eu quero observar melhor. Se eu me permito a isso, desenvolve o sentimento de amor. Eu não sinto raiva do outro, eu vou entender que alguma coisa aconteceu, não foi porque não gosta de mim, é porque aquela pessoa às vezes estava num dia ruim, não estava num dia bom. Ela foi sem educação comigo, mas não foi comigo, né? Ela não estava legal aquele dia. Se eu começar a observar isso e baixar a guarda, isso é baixar a guarda. Eu começo a observar que o outro tem as mesmas dificuldades minhas e que eu tenho as mesmas dificuldades do outro. Que nós estamos no mesmo patamar, nós estamos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. Tornando-se este amor o produto alquímico. Então, transformar o ferro em ouro, em beleza, transformar o ódio em amor. O que me parece feio, eu consigo ver a beleza daquele lado. Que não há ninguém que seja totalmente belo, nem totalmente feio, nem totalmente mal, nem totalmente bom. Se eu começo a entender isso, eu estou produzindo alquimia, alquimia do amor. E os alquímicos, eles queriam, na verdade, era isso. Só que não podiam manifestar. Então, eles criaram um jeito, né? Que dilui o ódio, que vence as barreiras impeditivas da fraternidade e inunda com os recursos e conteúdos psíquicos libertários. Eu vou me libertar. Não é liberdade de fazer o que eu quiser, não. Que quanto maior a minha consciência de mim,
maior eu percebo que eu sou livre para escolher e que a minha escolha vai afetar não só a mim, como também o outro. Então, a minha liberdade não é essa liberdade aí que eu vou fazer o que eu quiser, não. É bem aquela, eu vou fazer a minha liberdade, abarcando, abraçando o outro como a mim mesmo e trazendo Deus para perto de nós. E Joana termina aí, eu dei o título de superação. O apego egoísta superado cede lugar à generosidade, à doação, e o indivíduo livre de algemas, em silêncio íntimo, empreende a grande experiência de viver o self em harmonia com as leis da vida. Isso porque o nível mais elevado da consciência, pelo menos na graduação humana, é o cósmico, que resulta da identificação entre o si e o universo, mergulhando o pensamento em Deus e realizando-se totalmente. Olha essa imagem aí, a integração, né, do céu, terra e o homem. Isso aqui é o cosmos, é a nossa integração. Nós fazemos parte de tudo isso, de toda essa maravilha, de tudo que há no céu, de tudo que há na terra. Nós estamos aqui. Nós somos esse elemento. E essa paz interior aqui, de você parar e observar como Deus é lindo, como Deus é bom. Eu sou livre para estar aqui, como eu sou livre para entrar nessa água, como caminhar naquela mata. Eu sou livre, inclusive, para viajar nos céus. No estado de calma, uma pessoa pode agir de forma mais dinâmica e poderosa do que alguém que se agita. Então, muitas vezes, né, quando você está agitado, você quer tomar uma decisão, você está agitado, você fica calma, respira, olha aí a respiração, traz a calma, solta o que está dentro de você, que está sobrecarregando. Aí seu coração acalma, a sua mente se acalma. Consequentemente, a quietude possibilita-nos não só viver bem, mas ser úteis ao mundo nessa época tão carente de tantas coisas e valores. Portanto, pense no que vai dizer antes de abrir a boca. É tão difícil, né? Como é difícil. A mente da gente é muito... Fica mil. Seja breve e preciso, já que cada vez que deixa sair uma palavra, deixa sair uma parte do seu chi, que é a energia. Assim, aprenderá a desenvolver a arte de falar sem perder energia, concentrando. E observe que a figura que está aqui é a mesma da semana passada, só que é um senhor um pouco mais velho, né? Quieto, foco, força e fé, força mental, capacidade de concentração, capacidade de pensar. Os frutos que surgem de tudo isso são os melhores, são frutos saborosos, né? São frutos bem gostosos disso aí. E, fechando tudo, uma frase muito comum para todos, né? O silêncio diz muita coisa. Basta prestar atenção. Bem, isso aí. Vamos lá.